terra, nem Abraão conseguiu abençoar todas as famílias da terra, e nem o povo de Israel conseguiu abençoar todas as famílias da terra. Então eu quero intitular essa palavra da seguinte maneira: em Cristo serão benditas todas as famílias da terra. Porque Deus planejou abençoar as famílias da terra com Adão, mas Adão falhou. Levanta Noé para abençoar todas as famílias da terra. Noé falhou. Levanta Abraão, e que gera de Abraão um povo, e que este povo, chamado povo de Israel, falha e também não consegue abençoar todas as famílias da terra. Então agora ele faz transparecer o mistério dele, que é Cristo. Então abra comigo agora lá em Gálatas, capítulo 3. Versículo 16. Nós precisamos entender as Escrituras de um modo amplo, de um modo geral, para a gente estar sabendo exatamente aonde estamos no presente momento. Então, veja o que o apóstolo Paulo começa a tratar com os Gálatas e aí com todas as igrejas. 3,16 ele fala assim: assim também as promessas. Quais as promessas, meus irmãos? A promessa de todas as famílias da terra serem abençoadas, da bênção de fato chegar. Veja, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas a Escritura diz ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Então, esta semente de Abraão, ela não é Isaque. A semente que abençoa a terra, a semente que abençoa a minha e a sua vida, não é Isaque, não é Jacó. A semente que abençoa a minha e a sua vida não são os judeus. A semente de Abraão que abençoa as famílias da terra é Cristo. Então Cristo é a descendência de Abraão. Por isso Abraão é chamado pai da fé. E por isso existe aquele episódio onde Abraão ele vai dar o dízimo e vai reconhecer Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo, e nós não vamos entrar nisso, mas existe uma linhagem de fé, um sacerdócio de Melquisedeque envolvido em tudo isso, dando a entender que eu e você não seríamos abençoados por nenhuma outra semente a não ser Cristo. A minha e a sua família, ela só pode ser abençoada por Cristo. E nesses dias nós temos aprendido muito a respeito do que é o desenho original na Escritura, no que se trata de ser igreja. Temos aprendido muito nesses dias no que se trata de ser corpo de Cristo. Temos aprendido nesses dias o modelo exemplar de sermos uma família de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós ouvimos assim, e eu creio que isso está bem inculcado na nossa mente. Nós ouvimos assim, que se quisermos ter uma igreja forte, o que nós precisamos ter? Aprendemos que se quisermos ter uma igreja forte, precisamos de ter famílias fortes. Não é mesmo? E aprendemos isso. E aprendemos que a igreja depende da sua família, da minha família. E aí muitas vezes a gente entra por um lado e não observa o contexto
daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está mostrando para nós. E em certo sentido, é assim que famílias saudáveis, famílias fortes, elas podem sim gerar uma congregação forte. Mas veja, se a gente for por esse lado, a gente vai ir contra alguns princípios. Então nós estamos vendo cada dia mais, e com o seminário Edificar, nós aprendemos. Quem não esteve em nenhum do seminário Edificar, pode pegar as palavras no site. Estamos aprendendo, estamos nos tornando cada dia mais exatos. E a Escritura diz que é o superior que abençoa o inferior. Então diga para você mesmo, o superior abençoa o inferior. Não é o contrário. Então, se é assim este princípio, como que nós podemos entender que é a minha e a sua família que abençoa a igreja? Nós precisamos entender as coisas de maneira mais claras. Porque é o que vem do céu que abençoa a terra, não é mesmo? Não é a terra que abençoa o céu. E isso é uma mentalidade que a igreja evangélica tem muitas vezes vivido, e na mentalidade de alguns estão fazendo favor para a igreja evangélica. Isso é um erro. Estão fazendo favor ao pastor. Estão fazendo favor. Não, eu estou fazendo um favor ao pastor em dar o dízimo, em dar oferta. Eu estou fazendo um favor em vir na reunião. Eu estou fazendo um favor ao irmão, à irmã. Porque, olha, então a gente tem uma mentalidade um pouco errônea nesse sentido. Porque nos foi inculcado de que famílias fortes é que vão abençoar e vão fazer uma igreja forte. Mas eu quero trabalhar um pouquinho com vocês que nossa família terrena é muito importante. Nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais são muito importantes. Mas nossa família é da terra. Sim ou não? Se nossa família é da terra, já não podemos ter uma mentalidade de que é a partir de nós que algo vai acontecer na igreja. Vamos entendendo isso. Porque nós estamos fazendo parte hoje da família de Deus. Qual família é mais importante? A de Deus ou a minha ou a sua? Essa é uma boa pergunta, né? Qual família é mais importante? A de Deus ou a minha? Vamos pensando, porque temos dúvida. Porque nos foi ensinado a vida inteira que a minha família é mais importante do que qualquer outra coisa que eu possa ter nessa vida. E em certo sentido, nossa família é muito importante. Mas se o superior abençoa o inferior, se o céu que abençoa a terra, e hoje nós fazemos parte da família de Deus, qual família é mais importante? Estou deixando esse tempo, esse intervalo, justamente para você pensar. Para você pensar. E que o Espírito vá nos convencendo. E nos alinhando. Porque muitas vezes nós não entendemos o que somos. E por não entender o que somos, não damos o valor ao que temos. E se não damos o valor, o poder que se tem,
na família de Deus, ele não é usufruído. Então, na nossa família carnal, existe um certo poder. Mas esse poder é da terra. Poder de sentimentos, poder de ajuda, poder de companheirismo. Agora, qual família é superior? Família de Deus ou a minha família? Está pensando aí? Espero que você esteja pensando. Espero que você esteja com a mente aqui. Se nós estamos entendendo que tudo que é de Deus é mais alto, é superior, tudo que é de Deus é melhor, tudo que é de Deus é mais poderoso, nós precisamos entender qual família é mais importante. Porque na grande maioria, damos mais valor à família da terra do que à família de Deus. Fomos ensinados que tudo tem que girar em torno da minha família. Isso como igreja evangélica. O que a minha família vai ter? E em certo sentido não está errado, não. Mas eu preciso ir entendendo como que Deus desenhou as coisas e como que Deus fez para que tudo estivesse operando. Porque se eu entro numa operação que Deus não está operando, eu não recebo aquilo que Deus está querendo me dar. Então, eu preciso entender que a minha família é muito importante. Mas a família de Deus, ela é mais importante. Porque é esta família de Deus é que pode abençoar a minha família. É a partir de onde que a minha família vai ser abençoada? A promessa feita a Abraão e ao seu descendente é que, através de Cristo, todas as famílias seriam abençoadas. E nós, hoje, como igreja, nós somos o quê? Somos família de Deus. Somos também chamado corpo de Cristo. Então, existe um poder que abençoa o terreno. Quando entendemos o que é família de Deus, vamos entendendo que existe um poder quando estamos reunidos, existe um poder quando estamos vinculados, quando estamos entendendo o que somos, quando estamos trabalhando como família. E por que a família de Deus é superior? Por que eu preciso começar a prestar mais atenção na família de Deus? Porque na sua família talvez você já está prestando muita atenção. E muitas das vezes mais atenção na sua família terrena do que na família de Deus. Porque se a família é de Deus, ela é superior à minha. Por que a família de Deus é superior? Justamente porque a família de Deus é que pode abençoar a nossa família. Vamos abrir em Efésios capítulo 2, versículo 19. Veja comigo. Efésios capítulo 2, 19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, em Efésios a gente começa a ver o desenho de Deus para nós. Ele fala que somos corpo de Cristo, fala que somos família de Deus, e vamos entendendo como ir crescendo nisso. E esta promessa que Deus fez a Abraão, ela está se cumprindo hoje aqui nesse lugar.
A promessa que Deus fez a Abraão, Ele pega essa semente que vem de Abraão, vem pela fé, e está nos abençoando hoje, irmãos. Se eu e você estamos em Cristo, é porque Deus prometeu que nos abençoaria. E nós sabemos que somos abençoados porque estamos em Cristo. Por isso, eu quero que a gente vá entendendo cada dia mais que precisamos saber como viver em família, irmãos. É uma dificuldade muito grande que esse entendimento venha ser real. Sabe por quê? Porque muitos de nós vivemos uma vida muito isolada. Nós estamos em Cristo, mas vivemos muito independentes. Estamos em grupo, mas estamos sozinhos. Estamos congregados, mas estamos solitários. Estamos presentes, mas parece que estamos longe. Então, é um trabalho nosso como pastor, ver que as coisas estão funcionando da maneira que deve funcionar. E o propósito de Deus não é apenas que a gente se reúna aqui todo domingo, se reúna nas semanas, nas células. O propósito de Deus é que a gente entenda e viva como família dele. Nós precisamos entender isso. Parece simples, mas ser família não é estar presente numa reunião. Porque muitas vezes podemos participar de uma reunião e não estarmos de maneira nenhuma vinculados. Ser família vai muito mais além do que estar reunido, vai muito mais além do que participar de alguma atividade. Ser família de Deus é algo que é necessário acontecer para que as famílias da terra sejam abençoadas. Eu e você só podemos e somos abençoados porque Cristo constituiu a igreja. Se Cristo não tivesse constituído a igreja, nem eu nem você seríamos abençoados em Cristo. É por conta da igreja, é por conta da criação da igreja que Cristo fez, é que eu e você fomos salvos. Através da igreja essa palavra chega. Através da igreja, as famílias de fato são abençoadas. Mas muitas das vezes, existem ministérios onde coloca a família carnal e central, carnal não digo no má sentido, mas de sangue, colocam a família de sangue no centro das coisas. Em vez de a família de Deus estar no centro. E isso muda, isso precisa mudar a minha e a sua perspectiva. Porque se a sua família está no centro, você está colocando o inferior e não o superior. Nós precisamos colocar as coisas em ordens. Na sua casa eu sei que você gosta das coisas em ordem. Algumas vezes bagunça, mas depois você arruma. Então as coisas ficam em ordem. E para que o que Deus nos deu funcione, irmãos, nós precisamos colocar as coisas em ordem. Então eu quero trazer um marco na nossa vida. Sua família não é mais importante do que a família de Deus. Não é mais importante. É importante, mas não é mais importante. Estão entendendo? Porque quando a família de Deus começa a funcionar, Deus começa a cumprir o propósito dele. As promessas de Deus começam a afetar daí a minha e a sua família. Porque Deus, irmão, só pode fazer algo pela legalidade que ele estabeleceu.
Deus não pega agora uma família, não é a minha família, do pastor Cleve, da pastora Alice, não é a família pastoral que abençoa a sua família. Não é. Não coloque os seus olhos na nossa família, mesmo que queremos e desejamos ser exemplos. Mas não é uma família terrena que abençoa a sua família. É Cristo, semente de Deus, que pode abençoar a sua família. E Cristo opera agora de maneira corporativa. Diga assim, corporativa. Familiar. Não opera de maneira individual mais. Nós precisamos entender o poder que temos, o poder que Deus estabeleceu. Libertação, cura, ativação, edificação, aperfeiçoamento, crescimento. Tudo é por meio da família de Deus. Não é por meio da família de um homem. Não é por meio do pastor, é por meio da família de Deus. E eu falei muito, e nós estamos falando muito disso, de corpo de Cristo. Porque precisamos entender isso, irmãos. Senão nós não vamos viver aquilo que Deus já preparou para que eu e você possamos viver. E quando a família de Deus funciona como ela é projetada, ela está cumprindo o seu papel. E as famílias são abençoadas. Vamos abrir lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Veja comigo. Gálatas capítulo 6, no versículo 2. Está dizendo assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, veja, individual, né? Não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente, ou principalmente, aos da família da fé. Veja que interessante, podemos fazer o bem a todos, mas existe uma advertência: vamos fazer o bem, especialmente aos da família da fé. Eu quero ler essa passagem que eu li agora, na tradução A Mensagem. Não vai estar aí no telão, mas você pode prestar atenção. Eu vou ler a mesma passagem que li, agora na Mensagem, uma tradução mais contemporânea. Está dizendo assim, preste atenção: amigos, vivam com criatividade. Se alguém cair em pecado, restaurem-no com perdão. Guardem as críticas. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Hajam com misericórdia e estendam a mão aos oprimidos. Compartilhem aquilo
que pesa a vocês e cumpram deste modo a lei de Cristo. Se pensam que são bons demais para agir assim, estão muito enganados. Cada um examine com cuidado a si mesmo, e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu, e dedique atenção total a ela. Não fiquem admirando vocês mesmos, nem se comparando com os outros. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com a sua vida. Vocês que já chegaram à maturidade, sejam generosos com aqueles que os instruíram, compartilhando com eles tudo o que de bom possuem e experimentam. Não se enganem, ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros, ignorando a Deus, colherá o mal. O resultado de sua vida será frutos inúteis. Mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito faça a obra de crescimento nele, terá uma colheita de verdadeira vida, vida eterna. Portanto, não se cansem de fazer o bem. No tempo certo teremos uma boa colheita, se não nos desesperarmos nem desistirmos. Cada vez que tivermos chance, trabalhemos para o benefício de todos, a começar pelos mais próximos de nós, na comunidade de fé. Então, existe um apelo da parte do apóstolo Paulo, que vai entendendo o que Deus instituiu como família, para que a gente comece a dar atenção, irmãos, à família de Deus. Para que a gente perceba o que Deus está desejando fazer. E que a sua atenção esteja sim na sua família, mas em primeiro lugar esteja naquilo que Deus está fazendo. Não queira viver a sua vida apenas para a sua família de carne e sangue. Não queira ver apenas que a sua família de carne e sangue está bem. Primeira prioridade nossa como família de Deus é ver se a família de Deus está funcionando como deve funcionar. Sabe por quê? Porque se a família de Deus não funciona como deve funcionar, nem a minha, nem a sua família pode ser abençoada. Compreende isso? E muitas das vezes jogamos a expectativa para o corpo pastoral, pensando que é os pastores, ou é os líderes, ou são alguns que estão vivendo por aí, que têm mais maturidade, é que vão poder fazer algo por mim. A igreja evangélica, na sua grande maioria, ela perdeu um pouco o sentido de ser família. Ser família não é apenas estar na casa uns dos outros. Ser família de Deus é entender que é uma família espiritual. Mas como que eu vou ser família espiritual se eu estou vivendo uma vida independente? Como que eu vou viver família de Deus se eu estou preocupado mais com a minha família do que com a família de Deus? Como que eu vou viver família de Deus se eu não estou vinculado até a cabeça com a família de Deus? Isso não quer dizer apenas participar de todas as atividades. Não quer dizer apenas isso. Quer dizer que aquilo que eu estou entendendo da parte de Deus, aquilo que Deus fez, eu preciso que funcione para que minha família seja de fato abençoada. Eu, na minha vida, tenho 30 anos que estou na família de Deus. Tudo que aconteceu comigo, com a minha casa,
tudo que de bom aconteceu comigo foi por meio da família de Deus. Foi porque eu entendi que existe uma família mais importante que a minha. Será mesmo que a família de Deus é mais importante para você do que a sua família? Essa é uma boa pergunta para a gente responder. Porque isso, de modo geral, na igreja evangélica, no geral, não digo apenas reviver, é muitas famílias reunidas num só local, cada um vivendo sua própria vida. Cada um correndo com seus próprios interesses. Cada um preocupado no seu próprio bem-estar. Cada um preocupado em resolver os seus próprios problemas. Isso não é viver família, irmãos. Isso não é viver família. Que você entre aqui nesse salão e vá embora, e você não saiba como estão os irmãos, que você não se vincula com os irmãos. Isso não é ser família. Isso é participar de uma religião evangélica. Por isso, muitas vezes, não recebemos a vida do Senhor. Porque não estamos entendendo que eu necessito dar mais atenção à família de Deus. Porque se a família de Deus funciona, a minha família vai ser atingida. Porque esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a família de Deus funcione, é que o corpo de Cristo funcione, para que sua família funcione. Deus quer abençoar a sua família. Deus tem como alvo você e a sua casa. Mas não é para que você e sua casa esteja no centro das coisas, é para que a família de Deus esteja no centro e que Cristo, como o irmão mais velho, vá ordenando todas as coisas e que eu e você e nossas famílias vão sendo abençoadas em Cristo por um funcionamento exato da família de Deus. E eu falei semana passada qual era a unidade perfeita, vocês lembram? Qual é a unidade perfeita? Como se chama uma unidade perfeita? Vocês que estavam aí, vocês lembram disso? A unidade perfeita é um corpo. Você tem um corpo aí? Você está aqui? Você está aqui? Veja, você tem um corpo. E o seu corpo não é perfeito porque entra na moda. Seu corpo é perfeito porque ele funciona. Está tudo conectado, correto? Os dedos conectados, o braço conectado, o tronco, uma coluna que sustenta, músculos, tendões, veias, uma cabeça que ordena, com olhos que sabe para onde vai. Isso é perfeito. E nós vimos semana passada, se você não estava aqui, quer ouvir essa palavra, entra no site. Semana passada você vai ver essa palavra onde fala que esta unidade, quem fez foi Deus. Deus colocou os membros do nosso corpo exatamente onde devem estar. Por isso essa unidade perfeita. Agora, no nosso corpo natural, o que faz vinculação, a gente pode saber que é tendões, é músculos, é veias, não é mesmo? Se tira os ossos, fica tudo mole. Se tira os músculos, fica tudo duro. Então existe uma perfeição nisso, nessa vinculação do corpo. Então quando as coisas não estão funcionando, você vai para a fisioterapia, para que o que era perfeito e que não está funcionando, torne a ser perfeito e funcionar, correto? Estou falando de coisas naturais. Mas no espírito, a família de Deus tem um vínculo perfeito. E que muitas vezes nós precisamos ser ativados nisso. E precisamos estar entendendo isso. Porque estamos vivendo algo perfeito, que é a família de Deus. Mas muitas vezes não estamos vivendo o vínculo perfeito. Vamos abrir lá em Colossenses para você descobrir junto comigo. Descobrir não, relembrar, porque você já leu.
Colossenses capítulo 3, versículo 12. Veja. Portanto, como povo escolhido de Deus, veja, irmãos, nós, fala, eu sou povo escolhido de Deus. Isso mesmo, nós somos esse povo. Santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, profunda bondade, profunda humildade, profunda mansidão e profunda paciência. Veja, se a gente não tem que fazer isso em família, suportem-se uns aos outros, sim ou não? E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Uma das coisas que a gente mais tem em família é queixar uns dos outros, sim ou não? Mas o que está nos mandando fazer? Perdoar essas queixas. Continuando, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Veja aí, olha, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, o vínculo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz. Veja, amados, como membros de um só corpo. Nós não temos isso aqui na nossa família carnal, irmão. Na sua família de sangue, você não é batizado em um só corpo. Nós somos batizados em um só corpo em Cristo. Quando muitas famílias estão entendendo que são membros de um mesmo corpo. E sejam agradecidos. Versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A palavra do irmão mais velho. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Veja, irmãos, que precioso isso aí. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria. Vamos ler de novo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Isso são vários procedimentos de como viver em família. Agora, eu pergunto a você, muitas das vezes, quando você quer ser ensinado, você não procura, talvez, os irmãos. Talvez procura só os pastores. Estamos deixando de ver a família de Deus funcionando para colocar a família pastoral para funcionar. Isso é um erro. Porque mesmo nós, como família pastoral, ensinando, admoestando, falando, corrigindo, não é por nós que você será abençoado. Não é por nós que a bênção para a sua família vai estar completa. Não é porque eu faço, não é porque a pastora Leile faça, não é porque nenhum dos líderes façam, mas é porque toda a família de Deus está fazendo. E eu pergunto a você, que dia que eu e você vamos atinar para entender que precisamos viver como família e não como pessoas independentes. Pessoas que querem resolver os problemas familiares. Que dia que nós vamos nos importar mais com o problema dos outros e querer resolver o problema dos outros e depois vamos resolver os nossos? Nós vivemos numa independência que este mundo coloca para nós vivermos. Família de Deus não existe independência, existe dependência. Ué, pastor, mas se eu não cuidar dos meus problemas, quem vai cuidar dos meus problemas? A família de Deus. Esse é o modelo que tem que acontecer.
Vocês estão compreendendo? Mas muitas vezes, porque temos problemas, e todos nós passamos por problemas, recuamos de viver família de Deus e vivemos isolados da família de Deus. Tudo que pode acontecer, irmãos, de completo de Deus na sua vida, vai acontecer por meio da família de Deus. Tudo de completo. Se a família de Deus não está em operação, muito de Deus é perdido. Porque Deus coloca o superior para abençoar o inferior. Compreende isso? E esse vínculo de amor, ele precisa ser um vínculo de verdade. Porque o amor é esse vínculo perfeito. E o que é o amor? O amor não é um sentimento. O que na maioria das vezes nós achamos que é. Eu amo aquele que me ama. É por sentimento. Eu amo aquele que me faz bem. Eu amo quando eu estou com vontade. Eu me dedico ao outro quando eu estou afim, ou quando eu tenho tempo. Amor não é isso, irmãos. Amor é algo que vai além dessas coisas, vai além do nosso sentimento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu, como família pastoral, eu não resolvo primeiro os meus problemas, eu resolvo os seus problemas primeiro. Eu e a pastora Leile temos problemas, mas nós resolvemos o seu problema primeiro. Nós estamos preocupados primeiro com a família de Deus, não estou preocupado com a minha família. Se o seu filho está doente no hospital e a minha filha está doente no hospital, eu preocupo com a sua filha que está doente no hospital, eu não preocupo primeiro com a minha filha. Eu vou ver quem que pode cuidar dela. E esse peso muitas vezes fica só na família pastoral. Porque historicamente aprendemos isso. Historicamente a igreja evangélica colocou na nossa cabeça que a minha família carnal é mais importante que a família de Deus. Isso é uma mentira. Sua família é importante, mas a família de Deus é mais importante. Você está com um problema, e eu sei que todos nós passamos um problema aqui ou ali. Quando você tiver com um problema, procure outro irmão que está vivendo um problema e comece a ajudar esse irmão. Mesmo vivendo problema, ajude o irmão. E dê do seu tempo, mesmo que esteja com problema, ao irmão. Está sabendo um casamento que está com problema? Seu casamento está com problema? Vai ajudar o outro casamento que está com problema. Seu filho está com problema de estudo, procura um outro filho que está com problema de estudo e vai ajudar aquela mãe que está com problema do filho com estudo. O que posso fazer para te ajudar? Maridos, está vendo que o outro está passando situação financeira difícil? Mesmo que você esteja passando situação financeira difícil, vá perguntar a ele como pode ajudar ele. Vocês estão compreendendo, irmãos? Mas o que a gente faz? A gente primeiro resolve o nosso, para depois resolver o do outro. E eu vou te perguntar, o que é isso? Isso é família de Deus ou isso é família egoísta? Isso é pensamento de Deus ou isso é pensamento egoísta? Eu não estou pregando isso porque não está acontecendo. Não, estamos vendo acontecer uma ou outra coisa ali, mas na maioria das vezes o pensamento que nos governa é que a minha família vem primeiro. Nós aprendemos isso. A escala de prioridades é Deus, minha família, trabalho, a igreja. Irmãos, é o superior que abençoa. Se você colocou Deus em primeiro lugar, é o corpo de Deus, é a família de Deus, é a palavra de Deus. Tudo vem primeiro do que o que a gente pode fazer. Porque se a gente não funciona como corpo de Cristo, se a gente não funciona como família de Deus, nossas famílias não receberão a plenitude daquilo que tem isso aqui, irmãos. Veja que Cristo nos deu da sua plenitude. Corpo de Cristo é pleno, só que nós não usufruímos dessa plenitude. Porque não entendemos família de Deus, não entendemos corpo de Cristo, entendemos o que é estar bem com Deus e viver com a nossa família bem com Deus. Não, irmão, sua família não vem em primeiro lugar, é a família de Deus.
Eu quero dizer uma coisa para você: toda vez que você abre mão para resolver as suas questões e vai se envolver nas questões do outro para ajudá-lo, Deus libera uma graça, porque você entra no superior e começa a interferir e abençoar o inferior. Deus libera uma graça que quando você começa, mesmo cheio de problemas, questões, está ajudando o outro, levantando o outro e sendo edificante para a vida do outro, Deus libera uma graça sobre você e sua família, que vai fazer você resolver os seus problemas de maneira que não resolveria se não estivesse envolvido com a família de Deus. Sofremos porque estamos sozinhos. Sofremos porque não congregamos, não oramos como igreja. Sofremos porque não expressamos nossa vida nesse vínculo perfeito que é o amor uns com os outros. Somos fechados demais uns com os outros. Não, ninguém pode saber dos meus problemas, porque senão vão fofocar a respeito dos meus problemas. Então eu só vou falar para o pastor, porque o pastor sabe guardar os segredos. Irmãos, isso não é viver família, não. Enquanto você tem medo de abrir as suas questões, isso é um problema histórico. Você tem medo de abrir suas questões e pedir ajuda a um irmão, uma irmã, que seja um pouco mais maduro, porque não faz isso tendo medo dele julgar você. Nós não estamos entendendo o que é ser família de Deus. Porque se eu não posso me abrir com o outro, com medo de tomar uma lambada na cara, olha, nós não estamos aprendendo a viver família. Você compreende isso? Aí vivemos com os nossos erros, nossos apertos, dando trupicões na nossa vida, batendo a cara no poste, se arrebentando todo, sendo que nós temos e podemos viver como família, uma plenitude de amor no vínculo perfeito que é o amor. Nós não entendemos que nós não podemos julgar, que nós temos que perdoar, que nós temos que suportar o irmão. Porque na família sempre vai ter um inconveniente. Sim ou não? Talvez na sua família celular, marido e mulher, filhos, não esteja ninguém sendo inconveniente. Mas quando reúne com a família do pai, com a família da mãe, sempre vai ter um cunhado que faz uma piada que você não gostou, uma cunhada que tira onda, um primo que fala bobagem. Tem ou não tem? Toda família tem uma pessoa inconveniente. Aí, em vez de se entenderem, em vez de se perdoarem, em vez de aconselharem, em vez de ensinarem, o que se acontece na família nuclear? Eu me afasto. Não, lá eu não vou mais. Compreende isso? E mesma coisa acontece na família de Deus. Muitas vezes um irmão erra com outro irmão, uma irmã erra com outra irmã. Ah não, aqui eu não vou mais. Eu vou procurar outro lugar para ir, porque lá... Você compreende isso? Eu estou vivendo isso 30 anos. Porque a igreja evangélica não entendeu ainda o que é ser família, o que é ser corpo de Cristo, na sua amplitude, na sua nitidez. E o Senhor está falando conosco cada dia mais. E digo isso, irmãos, não é para isentar o meu trabalho, não, vamos continuar trabalhando. A família pastoral vai continuar servindo, trabalhando incessantemente. Mas não, a família pastoral não é a família de Deus. Compreende isso? Eu e você precisamos estar vinculados. Eu não conheço nenhuma família que está vinculada no amor, na igreja local, que não tem vencido os seus desafios. Toda essa história de 30 anos na igreja de Jesus. As famílias que vencem, as famílias que têm seus filhos encaminhados, as famílias que estão passando aperto muitas vezes, lutando, mas estão vencendo, são as famílias que estão vinculadas até o pescoço com a família de Deus. Estão se importando com a família de Deus, estão dando suas vidas pela família de Deus. Esse é o propósito de Deus, queridos. Que através do corpo, que através da família, que através de Cristo, a minha e a sua casa seja abençoada. Ninguém pode receber nada do céu que não seja de Cristo. Se somos corpo de Cristo, nós precisamos aprender a funcionar. Se somos família de Deus, nós precisamos aprender a funcionar. E cada um veja aquilo que está vivendo. Cada um veja se está independente demais.
Cada um veja se está longe demais, cada um veja como está vivendo sua vida como membro do corpo de Cristo, como membro dessa família de Deus. Então essa unidade perfeita, irmãos, que faz as coisas funcionarem, é o amor. É o amor, querido. Nós precisamos entender isso cada dia mais. Esse é o vínculo perfeito. Deus já nos deu o desenho de todas as coisas, como tudo deve funcionar. Se não está funcionando, não é problema de Deus, é problema nosso. Nós precisamos ir aprendendo cada dia mais. Entende isso? Então, se você quer uma praticidade, eu quero te dar uma direção nessa noite. Quero te dar uma direção. E preste atenção nessa direção. Se a sua família não está envolvida com uma outra família, se a sua família não está edificando uma outra família, comece imediatamente hoje a procurar a se envolver com uma outra família. E não apenas com uma, mas com duas, com três, com quatro. E não fique só nessas quatro, depois vai naquela outra, vai naquela outra. Nós precisamos ter vínculos mais profundos, irmãos. Nós somos uma congregação pequena, mas ainda não temos vínculos profundos. Alguns têm vínculos mais profundos do que outros, mas na grande maioria não temos vínculos profundos. E veja o que a palavra está dizendo: revestivos de profunda compaixão, revestivos de profunda bondade, profunda humildade, profunda mansidão, profunda paciência. Um revestimento profundo de algo que vai além do superficial. Reunirmos aqui, irmãos, é algo muito legal, bacana, temos que fazer. Estarmos aqui é o começo de algo. Agora, vir para cá, louvar, ouvir a palavra, contribuir, bacana. Mas se você sai e volta, e não existe um vínculo, nós não estamos vivendo família de Deus. E a minha oração é que eu e você possamos viver família de Deus. Projeto de Deus não é sua família, projeto de Deus é a família dele. Porque a família dele funcionando é que vai abençoar a minha e a sua família. Então aqui nós estamos vivendo assim, irmãos. Nós temos famílias. Família é composta de marido, de mulher. Família é composto de adolescente, de criança. Família é composto de tudo isso. Aí, imagina você, mulher, não vou no seminário, eu não vou no retiro não, porque eu não quero. Como assim você não quer? Se você falar, não posso, estou passando, olha, um problemão aqui e tal, deixa saber do problemão para a família de Deus ajudar. Não, vamos marcar um churrasco dos homens. Não sei se eu vou, estou meio cansado. Você está cansado? É o convite da família de Deus. 18h30 nós temos a reunião de oração da família de Deus. Você pode vir 18h30, você não vem porque você não quer. Porque não quer orar com a família de Deus. Como assim, irmão? Não quer orar com a família de Deus? Departamento infantil, trabalhando, organizando, várias reuniões incessantes. Tem o Tadel 18h30. Não, eu vou chegar às 19h30. Perdeu a possibilidade do filho ser edificado. Porque não traz o filho. Por que não traz o filho? Não, quero chegar mais tarde. Pensamentos que colocam a família de Deus, parece que, não, se sobrar tempo, a família de Deus entra aí no meu cronograma. Estão compreendendo, amados? Então nós precisamos entender isso, precisamos viver isso incessantemente. Não tem nada mais precioso do que ser edificado pelos da própria casa, irmãos. Pelos da família. Nós precisamos aprender a ser uma família de Deus aqui na família Reviver, e devemos entender isso, e devemos viver isso de tal maneira que a gente vai poder
abençoar e edificar outras famílias que nem são da família Reviver. Estão compreendendo isso? Agora, se nem aqui a gente consegue fazer isso. Então, que eu e você possamos nos despertar para isso que o Senhor está fazendo nesses dias. O que a Reviver está vivendo nesses dias são tempos preciosos, de entendimento, de maturidade, de crescimento. Quem está vivendo conosco aqui no meio da Reviver, está vendo quanto nós estamos avançando no entendimento, para ser mais exatos, para ser mais produtivos, para ser mais eficazes. Para vivermos no projeto de Deus. Eu não quero viver igreja evangélica, eu quero viver família de Deus. Eu não quero viver igreja evangélica, eu quero viver corpo de Cristo. Estão compreendendo, irmãos? Quem quer viver isso, irmãos? Eu sei que você quer viver. Você tem fome e tem sede disso. Sua família precisa que o corpo de Cristo funcione, que a família de Deus funcione. Só que família de Deus não se faz com alguns, se faz com todos. Todos que são de Deus são família de Deus. Então se envolva, se vincule. Você tem amor, porque a Bíblia diz que você já tem o espírito de amor. Não venha com essa para o meu lado que você não pode dar. Você já tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem o espírito de amor. Não o espírito de covardia que te faz afastar, te faz ser independente e faz olhar para o seu próprio umbigo. Não, 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 não. Você tem o espírito de amor. E você pode amar pelo poder de Deus. Mesmo que doa. Porque para amar algumas vezes dói. Para amar algumas vezes se sofre. Sim ou não? Quem diz que o amor não sofre? O amor sofre. Sim ou não? Vocês estão entendendo isso? Então o Espírito está nos ativando, irmãos. E eu espero que você saia daqui ativado. Eu espero que você saia daqui não mais uma reunião, poxa, mais uma... que coisa abençoada, que bacana. Não, eu não quero que você saia daqui assim. Eu quero que você saia daqui entendendo como eu vou vincular com outra família, como eu vou poder ajudar outra família. Homens, procure os homens e comece a ajudar os homens. Mulheres, procure as mulheres e comece a ajudar as mulheres. Os jovens ajudando, as mães ajudando as outras mães, os pais ajudando os outros pais. Filhos se ajudando. Que coisa preciosa isso, irmãos. Não com algo apenas material, com uma palavra espiritual, com um conselho, ensinem, você já tem tudo para ensinar. Talvez você não saiba como pastor, mas não tem necessidade de saber como pastor para estar vinculado em amor. Se disponha para que a família de Deus funcione. Amém? O que Deus está querendo de nós nesses dias é comprometimento total com a família dele. Para que aquilo que ele quer fazer, ele faça. Não comprometimento com apenas reuniões, mas com a família dele. Reunião é apenas uma desculpa para a gente se reunir como família de Deus. Então, quando eu peço vocês para abraçarem, e muitos ficam, abraçar, pastor chato, puxa vida, mas olha, quero abraçar ninguém não, deixa eu aqui na minha. Quando você fala, vou ficar na minha, você não entendeu família de Deus. Quando você não quer abraçar alguém da família, quando você quer ficar no seu banquinho, sem sair correndo abraçando os irmãos, você entra e sai, não dá um abraço, não conversa de coisas espirituais, não, você não entendeu família de Deus. Você entendeu clube evangélico, aí você entendeu. Compreende, irmãos? Nós precisamos ver desconstruído em nós muito aquilo que foi construído pela religião evangélica. Não, nós queremos viver a coisa mais pura que existe. Queremos viver cada dia mais vendo nitidamente. Não importa quantos somos, irmãos. Importa o que somos. Amém? Vamos ficar de pé. Então vamos fazer isso. Homens, vai em um homem que você nunca abraçou aqui na Reviver. Mulher, vai numa mulher que você nunca abraçou aqui na Reviver. Ou que você abraça pouco.
Jovens e adolescentes, vão em jovens e adolescentes, você não abraça. Vai lá, fica abraçado com essa pessoa. Deixa eu ver se você entendeu essa palavra. Vamos lá. Não, fica abraçado aí. Isso, fica abraçado aí. Isso aí. Você já sabe o nome dessa pessoa que está do seu lado aí? Sabe o nome de todos? Então fala aí o nome aí, se você não sabe. De onde ela é? Sabe onde ele mora? Sabe onde ela mora? Sabe onde mora? Pergunta que trabalha com o quê? Fala aí, trabalha com o quê? Você faz o quê? Pergunta aí com que trabalha. Isso, agora eu perguntei, o que você mais gosta de fazer quando você não está trabalhando? Pergunta essas coisas aí. O que você mais gosta de fazer quando você não está trabalhando? Faz essas perguntas. Agora eu quero que você preste atenção aqui, todos aqui. Olha só. A próxima pergunta é muito importante. Olha aqui. Isso mesmo. Pode continuar falando, mas vai parando, até parar. Olha aqui, presta atenção. Faça essa pergunta para ele agora. Já que você sabe o nome dele, você sabe onde ele mora, sabe o que ele gosta. Agora pergunta assim: o que eu, como parte da família de Deus, posso fazer para te ajudar nesses dias? Fale. Fale. O que essa pessoa pode te ajudar? Em quê? Isso mesmo, vai falando. Nós temos um tempinho ainda, vai falando. Abra seu coração. Diga em que esse irmão pode te ajudar. Se não pode te ajudar com nada, fale: olha, eu queria que você orasse por mim nesse sentido. Eu acho que você pode me ajudar orando nesse sentido na minha vida. Fala isso aí. Aleluia. Graças a Deus por isso, queridos. Que tempo precioso é esse? Isso é viver família de Deus, irmãos. Com isso nós estamos liberados, encerrados por hoje. E você pode continuar essa conversa até a hora que você quiser ficar. Um grande abraço a todos vocês.